Olá, seja bem-vindo ao Paraná em Pauta Entrevista. No programa de hoje, o assunto é saúde. Vamos falar de escoliose. Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 6 milhões de brasileiros sofrem com essa deformidade na coluna. Para falar sobre o que é a escoliose, as formas de tratamento e também esclarecer outras dúvidas, nós recebemos aqui no estúdio Luiz Miller, médico ortopedista especializado em cirurgias para correção de deformidades na coluna vertebral de crianças e adultos, também membro titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia e da Sociedade Brasileira da Coluna. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Luiz, vamos falar primeiro sobre o que é a escoliose, porque a gente já citou alguns números e eles são muito altos, né? Uma estimativa da Organização Mundial da Saúde revela que 4% da população mundial pode, sofrer com a escoliose, mas a gente sabe que nem sempre ela dói, nem sempre ela incomoda, então pode ser até que esses números sejam maiores. Conta pra gente, né? O que é a escoliose? A escoliose é o desvio quando a gente olha, o desvio da coluna, quando a gente olha o paciente de frente ou de costas. Quando a gente tem um paciente de lado, a gente tem as curvas que são normais da coluna. Então a gente tem uma curva para dentro, que é uma lordose, tanto na cervical quanto na lombar, e na coluna torácica a gente tem uma curva para fora, que é a cifose. Essas são curvas normais. Quando a gente olha o paciente de frente ou de costas, a coluna tem que ser reta. Quando a gente tem um desvio, isso é chamado de escoliose. Mas tem, na verdade, várias doenças que causam a escoliose. Então, a escoliose ela é uma doença, ela pode ser uma doença própria em si, mas ela muitas vezes acompanha alguma outra situação. E o que a gente tem desses números varia um pouco na literatura, entre 2%, 3%, 4% da população. Muitas vezes sim, muitas vezes a gente tem pacientes que vão descobrir que tem uma escoliose muito mais tarde na vida. Mas provavelmente 3, 4% já é um número alto na população. Significativo. Significativo. Né? E a gente vê curvatura, existem vários tipos também, né? A gente estava falando, né? Você vê a pessoa que tem um ombro mais alto, outro um pouquinho mais para baixo, e a gente tem as curvaturas, e o doutor estava me explicando até antes da gente começar a gravar, que tem as curvaturas em S e em C. Como que é isso e que diferença isso faz? São os graus também de escoliose? Como que a gente pode classificar isso? A gente chama popularmente em S ou em C, que é o formato que a coluna adquire com o desvio. Ela deveria ser reta. Quando a gente tem uma curva só, geralmente ela faz como se fosse um C. Quando a gente tem duas curvas, ela faz uma curva por um lado e depois ela faz uma outra curva por outro lado. E aí ela toma a forma de um S. Né? Então, quando a gente vai avaliar um paciente, esses que tu tinha falado agora são os sinais que a gente vê. O que nos chama a atenção? A gente vai ver uma diferença na altura dos ombros dos pacientes, uma diferença na cintura. Os pacientes às vezes têm um ombro mais alto do que o outro. A gente vê o paciente de costas, um lado das costas é mais saliente do que o outro. Quando o paciente inclina o corpo para frente, a gente vê que o tórax todo ele é um pouco rodado. Né? Então esses são os sinais principalmente que a gente vê nos pacientes. E quais são, as causas? A gente sabe que tem gente que nasce, isso é identificado já no nascimento, mas tem outras doenças que podem também causar escoliose. Como que isso é classificado? Pode ser ali então mesmo congênito, pode ser genético de alguma forma, algo que você herda da tua família, ou pode ser um mau hábito, alguma outra coisa que causa escoliose? Tá. Existem várias causas, como eu falei antes. Então, o paciente que nasce com uma má formação na coluna, imagina que a coluna é um monte de vértebras como se estivessem empilhadas. Quando tu tem, às vezes, uma vértebra que ela não tem uma formação completa ou perfeita, imagina como se fosse um monte de tijolo e de um lado tem meio tijolo. Então, ela entorta a coluna naquele lado. Isso é uma má formação congênita, que nasce com o paciente. E isso causa, muitas vezes, a escoliose congênita. Que pode piorar durante o crescimento. Entre as outras doenças que existem, que causam escoliose, a mais comum é o que a gente chama de escoliose idiopática, que é em 80% dos casos de escoliose. São pacientes, na grande maioria do sexo feminino, que não tem nenhuma doença, nenhum problema de saúde, são pacientes que passam toda a infância normal e durante a adolescência, quando eles vão entrar no estirão do crescimento, elas começam a desenvolver a escoliose. A gente chama de idiopático porque a gente não sabe exatamente qual é a causa, mas a gente já sabe que é genético. É que hoje a gente entende um pouco de genética, mas na verdade a gente sabe muito pouco ainda. A gente consegue reconhecer ali a gente é como um analfabeto funcional, a gente reconhece aquilo, mas a gente não consegue antecipar muito.
esses pacientes. Então, elas vão desenvolver sem outras doenças. Não quer dizer que eles tenham uma história familiar. Muitas vezes não tem. Não tem outro familiar com escoliose. Tá? Então, essa é a maior parte das escolioses. Mas existem muitas outras doenças. Pacientes com escoliose neuromuscular, por exemplo, pacientes que têm uma fratura, um trauma na coluna, que ficam com uma lesão medular, com uma paraplegia, paciente cadeirante, acaba podendo desenvolver escoliose, paciente com paralisia cerebral, doenças como mielomeningocele, atrofia muscular espinhal, Duchenne, outros pacientes com síndromes de hipermobilidade articular, como Ehlers-Danlos, Marfan, aqueles pacientes que têm muita elasticidade. Aquilo que dobra e você vai além, né, do que normalmente as pessoas... É um grupo de maior risco também. Pacientes com síndrome de Down, por exemplo, também têm um risco aumentado de desenvolver escoliose. E tem aquelas escolioses que são as escolioses do adulto e do idoso, que é um outro grupo de escoliose também. Como que é feito normalmente o diagnóstico? É essa percepção mesmo de si no espelho, de familiares, de pessoas que estão à nossa volta, assim, por essa parte visual? Ou pode também ter aquela dor, aquele incômodo, aquele posicionamento que você não consegue ficar direito olhando no espelho? Como que normalmente isso a pessoa percebe, né, que tem algo errado? Na maioria das vezes é a família que vê. Né? A família vê quando o paciente está com menos roupa, ou às vezes na praia, de biquíni, na piscina, vê que tem alguma assimetria no corpo. Os adolescentes, muitas vezes, eles percebem e não levam isso para os adultos. Então, geralmente são os pais que veem. Numa cidade mais fria, como Curitiba, por exemplo, às vezes passa um intervalo muito grande sem a gente ver eles, sem a parte de cima da roupa. E é exatamente naquela idade que os adolescentes começam a ficar mais tímidos e querendo menos ser vistos, né? Mas geralmente é pela deformidade visual mesmo. Os pacientes podem ter dor, mas isso é numa parte menor dos pacientes, especialmente na infância e na adolescência. E isso da adolescência também de querer se esconder, né, de não estar acostumado a ter o estirão, de acabar se curvando, isso acaba atrapalhando também esse diagnóstico? Isso pode atrapalhar o diagnóstico, mas eu tento sempre diferenciar as duas coisas, né? Porque a gente tem, às vezes, alguma questão postural, que a postura é o jeito que a gente fica. Então, se eu tiver assim, eu estou com uma postura ruim. Mas se eu corrigir, está resolvido. Então, e isso pode ser um problema um pouco difícil de tratar muitas vezes, mas isso não é uma deformidade da coluna. A deformidade da coluna, como a escoliose, ela não é causada por um relaxamento, por exemplo, da nossa posição. Não é causada por usar uma mochila pesada ou usar uma mochila só de um lado. Ela é causada por alguma doença. Tá? Mesmo que às vezes a gente não saiba qual doença, que a gente chama de idiopático, mas ela é por alguma outra coisa. Então não tem nada que a gente consiga fazer com certeza que evite, de estilo de vida, por exemplo, que evite o aparecimento da escoliose. E aí tá todo mundo pensando em casa assim, será que eu tenho mesmo, né? Eu posso fazer algum exercício em casa para poder ver, perceber se isso tem, né, algum desvio ali, algo que possa me estimular a procurar um médico, ou é algo que precisa ir para o consultório mesmo ali? Olhar no espelho, ver se eu estou certinho, se eu estou retinho, funciona? Como que é? Funciona, como triagem. Em alguns países, nos Estados Unidos e alguns outros países, fazem triagem na escola. E a triagem, o que a gente vê é exatamente o que a gente comentou antes, a altura dos ombros, a linha da cintura, e tem o teste que é bem conhecido, que é o teste de Adams, que é com o paciente inclinando o corpo para frente, e a gente vê, de frente ou de costas, como que fica o tórax do paciente. Então, quando tem um lado mais alto que o outro, isso sugere que tenha um desvio rotacional que é causado pela escoliose. Então, se olhando no espelho, na maioria das vezes, a gente vai ver. Na dúvida, é bom procurar a ajuda de um especialista, porque a gente tem o olho treinado, muitas vezes, para identificar isso. O grupo que está mais em risco, realmente, é aquele que está nos tirando do crescimento. Adolescentes, então tem que estar atento ali. Adolescentes, é. Quem está em casa tem que fazer diagnóstico de imagem, ajuda, né? Porque a gente tem essa primeira percepção clínica, mas ter um exame, fazer um raio-x, ressonância, como que isso é feito, né? Porque você tem escoliose ali, mas ela tem graus, a gente pode dizer assim, doutor? Sim. Como que é feito, né, essa percepção? É o raio-x mesmo? O exame, na verdade, o diagnóstico, ele é fechado com base no exame de raio-x. Tá? Então, para isso, tomografia e ressonância não servem para esse diagnóstico,
tá? O diagnóstico de escoliose ele é feito com raio-x com o paciente em pé, tá? E aí a gente vai ver as vértebras, elas têm que ser paralelas e quando elas têm uma angulação maior do que 10 graus, é que a gente chama de escoliose. Às vezes a gente tem uma angulaçãozinha pequena, 5 graus, 4, 8 graus, mas isso é uma simetria, como às vezes se a gente se olha com muita atenção no espelho, a gente vê que um lado do rosto não é completamente igual ao outro. E isso é tolerado como dentro do normal. Então, a gente tem os sinais clínicos, sinais físicos que a gente enxerga, mas o diagnóstico, ele é fechado com o raio-x. E quando ele preocupa, doutor? Porque existem vários tipos, existem também graus. Então, o tratamento muda também de acordo com esse grau, de acordo com esse diagnóstico feito através desse exame de imagem? Tem 3 coisas que são muito importantes daí para a gente pensar no prognóstico, na condução do caso. Um é qual o diagnóstico. Então, se tem alguma outra doença, se tem uma congênita neuromuscular, qual tipo de escoliose que é. Mas falando principalmente no tipo mais comum, que é idiopático, a gente tem que curvas maiores têm maior chance de continuar piorando. Curvas menores, elas têm menor chance de continuar piorando. E também tem muita relação com o tempo que o paciente tem para crescer. Então, se um paciente às vezes tem 20 graus e tem 11 anos, é uma guria que ainda parece uma criança, não começou a ter sinais de maturidade, não tem menstruação, nada, ela tem uma chance muito grande de evoluir mal. Se ela tem 20 graus com 16 anos e já é um corpo de mulher, menstruou com 12 anos, essa é uma paciente que muito provavelmente ela não vai ter problema com isso. Tem que estar atento a isso também, sempre com o auxílio do profissional para poder sentar e poder avaliar isso. Sim, existem vários critérios técnicos lá para a gente avaliar o risco, né? A gente vai falar daqui a pouquinho de tratamento e ver como é que isso interfere na nossa vida, como é que a gente lida, então, depois do diagnóstico. A gente vai agora para um rápido intervalo, já voltamos. Estamos de volta com o Paraná em Pauta Entrevista, que hoje recebe aqui no estúdio o médico Luiz Miller, cirurgião especialista em coluna. Doutor, a gente está falando da escoliose, dos tipos de escoliose, mas vamos falar do tratamento então, né? Porque a gente falou ali do diagnóstico, de como a gente vê isso e de como pode evoluir. Como é que a gente trata? Sei que são vários tipos já de tratamento, né? Mas todos eles vão para a cirurgia? É algo que tem que ir tratando e acompanhando ao longo do tempo? De que forma, né, depois do diagnóstico, os pacientes, né, e ali, família e o médico, equipe médica, tratam isso? A gente tem que, uma vez feito o diagnóstico, a gente tenta antecipar e calcular qual é o risco de progressão desses pacientes, como que vai ser, a gente tenta saber como que mais ou menos vai evoluir. Uma minoria dos pacientes, felizmente, evoluem para a necessidade de cirurgia. E só quando tem graus maiores, assim, né? Então, e a gente consegue, em grande parte dos pacientes, usar o colete, que hoje, muito raramente, é aquele colete que aparece. Hoje são coletes de plástico que ficam embaixo da roupa, que são praticamente imperceptíveis, que o paciente usa durante a fase de crescimento e ele é um guia do crescimento. Ele funciona muito como a estaca amarrada numa árvore, sabe? A árvore amarrada na estaca e em crescimento. Para poder crescer. Então a gente guia o crescimento da coluna. Então o colete ele tem um resultado bom numa grande parte, não em todos, mas uma grande parte dos pacientes, quando indicado no momento correto, no momento da fase de crescimento. E em outras fases da vida, fisioterapia ajuda, esporte, como que funciona? A atividade física é muito importante para a saúde da coluna e para a saúde do paciente, de todos, assim como para nós, assim como para o paciente com escoliose. Os esportes, natação, pilates, mesmo outros esportes, não tem evidência, não tem nada assim, que a gente conseguiu ver nos trabalhos mostrando que isso muda a progressão da escoliose. Sobre fisioterapia, existem grupos muito sérios trabalhando já em técnicas especializadas no desenvolvimento para evitar a progressão da escoliose, mas ainda é uma coisa um pouco incipiente, não temos isso tão difundido no Brasil ainda. E o que os trabalhos mais mostram hoje é que isso pode ser usado junto com o colete, principalmente. Então, a chave do tratamento ainda é o colete. E
Eu posso fugir do tratamento? Porque normalmente é Pode. assim, né? A gente não leva muito a sério, fala assim, mas eu só sou tortinho aqui, não quero levar isso tão a sério. Em que momento, né, isso vai me incomodar? Porque, claro, quando está na fase de crescimento, tem todo um cuidado, a gente tem ali, né, os pais, a família que está cuidando, que está zelando, tem essa preocupação. Mas quando a gente já está na fase adulta, é muito mais difícil você ser regrado ali e ficar acompanhando. Como é que funciona nessa parte, né? Tô aqui, o ombro é um pouquinho mais alto que o outro, não me incomoda muito. Qual que é o risco da gente ignorar esse diagnóstico e ir empurrando com a barriga essa situação? Bom, a gente pode ignorar o problema, mas a gente não pode ignorar as consequências de ignorar o problema, né? Uhum. Então, se tu tem escoliose e tu finge que não tem, tu vai continuar tendo. Uhum. A maioria das escolioses, elas acabam parando de progredir sem precisar de um tratamento. Tá? Um paciente que termina o crescimento com baixo grau, com 20 graus, 15, na maioria das vezes ele não vai ter nenhum problema relacionado à escoliose para o resto da vida. Mas se esse paciente já tem um grau maior, e essa é a principal indicação da cirurgia, a tendência é de que ela continue piorando. Um pouco mais devagar, mas continue piorando sempre. Então, um paciente que termina o crescimento com 60 graus, com 15 anos, talvez com 35, que é bem jovem hoje, o paciente que tinha 60 talvez esteja com 90 graus. Então já é uma situação bem diferente, um paciente que o tratamento já é um pouco mais complicado, é um paciente que já começa a ter uma artrose secundária a essa escoliose, um paciente que às vezes começa a ter até um impacto na capacidade do pulmão. Uhum. Então as consequências podem ser... Pode levar a outros problemas de saúde, não só a artrose. O pulmão também tem outras, impacto no outro sistema, não só ali na coluna. Porque o pulmão ele está dentro do tórax. Então, se a gente tem uma escoliose, a gente tem uma coluna que deveria ser reta, ficando curva. Uhum. Então, a altura do tórax diminui. Quando a gente diminui a altura do tórax, a gente espreme o pulmão. Uhum. E além do que, essa deformidade muda a forma do pulmão, do tórax expandir. Então, em curvas muito graves, não é em curvas pequenas, mas em curvas graves, a gente pode ter um paciente tendo falta de ar, tendo uma dificuldade para respirar, mesmo para atividades do dia a dia, e às vezes até causando como consequência disso uma insuficiência cardíaca. Uhum. Então, é bem grave, né? Sim, então para curvas graves, e infelizmente eu acabo vendo muito desses pacientes, que às vezes tem o diagnóstico com 50 graus, que já talvez precisassem de uma cirurgia, o paciente evita o tratamento e vai, e não volta, e volta alguns anos depois. Eu já vi pacientes com mais de 100 graus que tinham dificuldade para ir para o colégio caminhando. Olha que maluco. Por falta de ar. Uhum. E aí eles acabam precisando enfrentar uma cirurgia mais complexa, mais difícil e mais arriscada. Uhum. E eu estava vendo alguns materiais do doutor e eu vi que o doutor gosta de cirurgias desafiadoras, né? Como que surgiu isso, né? Porque o doutor trata muito e opera bastante crianças também, atua no Hospital Pequeno Príncipe, é uma referência para a gente aqui no Paraná, mas também em todo o Brasil. Como é que surgiu essa paixão pela cirurgia, né? Por mudar isso, porque acaba mudando a vida não só daquela criança que opera, mas também da família toda, né? Como que surgiu essa paixão pela cirurgia da coluna? Eu sempre gostava de esporte e eu resolvi fazer medicina para trabalhar com esporte. Uhum. Durante a formação toda, a gente vai conhecendo outras coisas, outras ideias vão surgindo. Uhum. Eu entrei para fazer ortopedia e eu sempre gostei muito de criança. Gosto muito de criança. Então eu pensava, não, gosto de ortopedia de todas as áreas, mas eu não quero trabalhar com criança porque isso me faz sofrer. Uhum. Quando eu vejo alguma criança sofrendo. Então, a minha ideia era não trabalhar com criança. Uhum. E eu gostava muito de ortopedia de todas as áreas, mas a área da cirurgia da coluna, para mim, era a área que me parecia mais difícil, que parecia mais desafiadora. Então, quando eu via os resultados, por ser mais desafiador, era mais gratificante e estimulante. E eu sou de Porto Alegre, fiz a minha formação lá, a faculdade, a residência lá, e eu vim para Curitiba fazer uma especialização em cirurgia de coluna. E antes de voltar, eu resolvi passar um pouquinho de tempo ali no Pequeno Príncipe, que é uma referência no Brasil, na equipe da coluna. E quando eu comecei a ver
Primeiro porque as cirurgias são realmente muito grandes e são cirurgias complexas, e então eu me sentia muito desafiado com isso. Mas quando eu comecei a ver os pacientes depois da cirurgia, o impacto que isso tinha no paciente, na família, aí eles me ganharam. Que bom, né? E tem cirurgias que te marcaram? Tem casos assim? Porque eu sei que são cirurgia praticamente diária na sua rotina, né? Além da parte clínica para esse diagnóstico, mas pelo menos uma cirurgia a gente tem por dia, digamos assim. Tem casos que marcaram ou que ainda marcam, que estão na sua memória? Tem. Vários casos, na verdade, né? Um caso que me marcou é um caso de quando eu vim fazer aqui. Foi uma das coisas que pesou um pouco para eu acabar fazendo, ficando por aqui. É um caso que não era meu, né? O caso do chefe lá do Pequeno Príncipe, do Luiz Eduardo. E eu fui ver a paciente depois da cirurgia e ela estava deitada e eu ajudei ela a ficar em pé. Quando a gente faz a cirurgia, a gente coloca a coluna no lugar, a gente estica a coluna. E aí, quando a mãe viu ela em pé, ela estava maior do que a mãe começou a chorar, a paciente começou a chorar. Então, esse tipo de mudança na vida dos pacientes, essa foi uma paciente que me marcou, nem era minha paciente. Tem vários outros, tem um outro paciente que eu acompanhei por muito tempo, que ele é, na verdade, de Rondônia, e eu comecei a tratar ele com 6 anos de idade. E ele tinha uma escoliose bem grave, já com 6 graus, com 6 anos de idade, ele tinha 100 graus de escoliose. Então, eu acabei fazendo tração na coluna dele por um tempo, depois eu comecei a tratar com gesso e fui trocando os gessos sequencialmente para ele corrigindo aos poucos a coluna enquanto ele crescia. A gente acaba se apegando com esses pacientes, porque eles ficam, às vezes, anos tratando conosco, né? Tem um outro paciente que ele teve o diagnóstico com 2 anos de idade. Ele tinha 1 ano e 10 meses, ele tinha 50 graus de curva. Onde a coluna tem que ser reta, ele tinha 50 graus. Esse é um paciente que, se ele não fosse tratado, ele provavelmente desenvolveria uma escoliose tão grave que ele talvez não sobrevivesse. E eu, com 2 anos, eu comecei a fazer as trocas de gesso com ele, que é um tratamento que serve para escolioses quando surge bem cedo. E esse ano eu vi ele de novo, ele já está com 8 anos, e ele já está, acho que uns 5 anos livre de tratamento e com a coluna reta. Que bacana. Então é um caso que me marcou, que nem é cirúrgico. Né? Doutor, muita gente tem medo, né? O doutor falou, né? Muito pequenos, né? Na fase de crescimento vai tratando antes da cirurgia, tem casos que precisa realmente operar. Mas quando a gente fala de uma cirurgia da coluna, a gente tinha técnicas, né? São cirurgias muito invasivas. E a gente tinha técnicas que foram se desenvolvendo. Eu já cheguei a ouvir o ditado assim, meu Deus, precisa operar, a coluna é melhor nem operar, porque depois a dor que você tem depois da cirurgia não vale a pena. E é claro que isso evoluiu muito. Eu queria que o doutor esclarecesse isso pra gente, né? É uma cirurgia, sim, invasiva, mas que tem uma técnica e uma técnica mais avançada e de uma boa recuperação. Como que a gente está nesse panorama hoje, né? Tecnológico e avançado aqui hoje em dia? Esse medo existe até hoje porque a cirurgia da coluna, a coluna é muito delicada, né? Dentro da coluna a gente tem a medula. A medula que a gente sabe que é um tecido neurológico, nervoso, que tem uma recuperação muito ruim. Então, quando a gente tem uma lesão ali, muitas vezes o paciente fica paraplégico ou tetraplégico. Mas a medicina evoluiu muito nos últimos anos. Nos últimos 30 anos, nos últimos 20 anos, muita coisa mudou. Então, assim como ainda tem um pouco de as pessoas medo de anestesia, e hoje é uma coisa, claro que tem riscos, mas é muito seguro, a cirurgia da escoliose também evoluiu e mudou muito. Então, quando eu comecei a fazer esse tipo de cirurgia, os pacientes ficavam, em média, 7 dias internados no hospital. Hoje eles ficam 3, 4 dias. A gente faz a cirurgia, termina a cirurgia logo depois do almoço, no final da tarde, muitas vezes a gente já consegue colocar o paciente em pé. No dia seguinte, a gente já consegue muitas vezes caminhar com o paciente. E às vezes, 3 dias depois, 4 dias depois, o paciente vai para casa caminhando. Né? Ele volta para as suas atividades de uma forma gradual, em geral, 3 semanas para voltar para a escola, para os adolescentes. E depois volta para fazer as atividades físicas. Com 3 meses já dá para fazer muita coisa, geralmente com 6 meses já está liberado para fazer tudo. E os pacientes voltam a fazer atividade
física de trabalho sem nenhuma restrição. Então, eu tenho pacientes que, um tempo depois da cirurgia, a paciente me mandou um convite para eu ir assistir ela se apresentar no teatro, de dança. Ou seja, dança a gente precisa de mobilidade. E ela tinha uma cirurgia grande na coluna. E mesmo assim ela estava se apresentando. Então tem outros pacientes que jogam futebol, que jogam vôlei. Então isso é a rotina, na verdade. Eles voltam a ter uma vida normal. Então tem que perder o medo, confiar no médico. Lembrando que a gente tem o tratamento também pelo SUS, gente, coberto pelo plano de saúde, também pelo SUS. Não tem desculpa para não tratar, é confiar no médico e seguir, né, todas as orientações ali bem certinho. Isso é muito importante. É muito importante que quando tu vai procurar um atendimento, tu escolha um médico que tu confie. O relacionamento com o médico é uma coisa muitas vezes subjetiva. Então, conhecer, confiar no médico, isso é muito importante. Isso faz todo o resultado, toda a diferença, inclusive no resultado na recuperação dos pacientes. Tá certo. Doutor, a gente agradece ter vindo até aqui, né, ter separado um tempinho nessa agenda que a gente sabe que é corrida, para esclarecer a gente, que você siga com essa paixão, né, por essa profissão aí, que a gente sempre tenha boas notícias vindas aí do seu nome, da sua técnica, da sua atuação no trabalho. Muito obrigado. Foi um prazer. Obrigada. Paraná em Pauta Entrevista fica por aqui. Você pode ver este e outros programas no nosso canal no YouTube e também conferir os nossos bastidores nas nossas redes sociais. Muito obrigada pela sua companhia. Nos encontramos no próximo programa.